É isso, Uribe. Vamos lembrar que ao longo do seu mandato, né, parlamentar, Carla Zambelli sempre foi muito ativa nas redes sociais, né, e tinha aí um histórico de combatividade, digamos assim, em favor do bolsonarismo, né, em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha em Zambelli tem, na verdade, uma das suas principais apoiadoras. Carla Zambelli foi alvo, Uribe, além dessas ações penais criminais, né, que tramitam no Supremo, ela foi alvo de alguns processos por danos morais em instâncias inferiores, e ela foi condenada nesses processos. Também são sentenças que ainda não transitaram em julgado, ou seja, ainda estão em uma fase de recursos, né? Tem recursos ainda pendentes de julgamento. Mas, de qualquer maneira, são condenações que prevêem que Carla Zambelli pague indenizações de danos morais por ofensas, né? Ou publicações proferidas nas redes sociais que foram consideradas aí crimes contra a honra, né? Que são aqueles como injúria e difamação. Um deles, por exemplo, na verdade, dois deles, são dois processos diferentes, Zambelli foi condenada nesses processos a indenizar Manuela Dávila por posts que Zambelli fez associando Manuela Dávila em razão da sua opinião sobre a legalização do aborto, né? Ela fez ali alguns posts que foram considerados pela justiça ofensivos e com isso ela foi condenada a pagar, na soma das duas ações, cerca de R$40 mil de danos morais a Manuela Dávila, né? E ela ainda não fez esse pagamento, né? Então esse bloqueio que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes dos seus bens e dos seus valores, eles também buscam garantir que a deputada tenha, né, meios de pagar essa multa quando essas sentenças transitarem em julgado. Os advogados de Manuela Dávila até entraram com pedidos junto à Vara Cível do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, que é a jurisdição da Manuela, e também tem um outro processo que está junto ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, está aguardando manifestação. Esse pedido foi feito, inclusive, antes da ordem de prisão preventiva, quando Zambelli havia fugido do país e não havia muita notícia sobre onde, afinal, ela estava, se nos Estados Unidos ou na Itália, e aí com isso foi solicitado pela defesa de Manuela o bloqueio de bens nessas instâncias inferiores para que pudesse haver uma garantia de que, transitada a sentença em julgado, Carla Zambelli teria condições de honrar essas multas. Mas com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, isso já fica contemplado, né? Lembrando que Moraes expediu o mandado de prisão definitiva de Carla Zambelli para que ela comece a cumprir a pena de 10 anos de prisão, a qual foi condenada por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, mas o mandado de prisão preventiva em relação às outras medidas cautelares, né? A decisão que coloca ali a necessidade de outras medidas cautelares, como o bloqueio de bens, de contas bancárias, de valores, né, que Carla Zambelli eventualmente tivesse, essas medidas cautelares, elas seguem válidas, seguem em vigor, e isso garante, então, que não só nesse caso da Manuela Dávila, mas em alguns outros processos aos quais Carla Zambelli responde na área civil, né, por crime contra a honra, por exemplo, ela tenha condições ali, tenha uma garantia de que tem um valor disponível, bloqueado, justamente para o pagamento dessas dívidas. Então, é outra consequência também dessa ordem do ministro Alexandre de Moraes de determinar a restrição dos bens e do dinheiro da deputada Carla Zambelli.